Hoje você vai aprender a utilizar a ferramenta que eu mais gostei no Filmora 14, que é a técnica de edição em multicâmera. Uma técnica super legal quando você estiver trabalhando com vídeos de podcasts, videoclipes, jornalismo, entrevistas. É muito interessante, pois você faz tudo em tempo real. Vamos ver como é que isso funciona? E aí, tudo bem? Aqui é a Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filmora e hoje nós vamos falar sobre essa nova ferramenta do Filmora 14, que é a edição em multicâmera. E a gente vai direto ao ponto. Eu criei um novo projeto, vou importar o meu material e mostrar como tudo isso funciona. Vou clicar aqui em importar e aí eu vou trazer alguns clipes diferentes. Como funciona então o material de multicâmera? Normalmente, multicâmeras são feitas com duas ou mais câmeras rodando exatamente ao mesmo tempo. E aí você vai depois sincronizar isso aqui no Filmora e fazer a sua edição em tempo real. Eu tenho dois exemplos, como eu falei. O primeiro foi feito com duas câmeras apenas e eu fiz aqui no estúdio, nesse mesmo cenário, para a gente ter uma noção de como eu poderia cortar um cenário de podcast, entrevista ou até mesmo um vídeo para o YouTube. O que eu vou fazer? Eu vou sobrepor esses meus dois vídeos, tá? Então eu tenho esse primeiro ângulo aqui, que é o de baixo, e depois o ângulo de cima. Lembrando que o meu áudio, ele está no ângulo de baixo, certo? Utilizando as técnicas. Eu estava com o microfone de lapela, que eu estou usando agora, ligado na câmera que está embaixo. Então, eu vou mostrar isso aqui também, como é que isso funciona sobre essa questão do áudio. Vou selecionar os dois clipes, botão direito neles, e aí a gente vem até criar clipe de várias câmeras. Quando eu clico nele, eu posso dar um nome para ele. Eu vou colocar aqui, por exemplo, exemplo 1. E aí tem o método de sincronização, que pode ser o áudio, ou seja, se eu estivesse gravando áudio nas duas câmeras, ele vai usar isso como referência. Pode ser também o primeiro frame do vídeo, se eles tivessem começado ao mesmo tempo, ou um marcador que você pode colocar no seu clipe. No meu caso, a gente vai pelo áudio e ele pergunta também se você quer criar proxies para ficar mais leve. No meu caso, eu não vou usar, mas se você quiser, você pode também. Clicou, ele vai processar e vai sincronizar agora os seus clipes. Agora, o que você está vendo é um clipe único que tem os dois clipes dentro. Inclusive, se eu clicar com o botão direito em cima deles, eu tenho uma opção aqui, que é editar linha do tempo de várias câmeras. Quando eu clicar aqui, você vai ver os dois clipes, como é que eles estariam dentro desse bloco. Ele vai fazer um bloco com os dois ali e você vai ver que apenas o áudio do primeiro está habilitado, mas se eu quisesse, eu poderia alternar. Eu vou voltar aqui para dentro da minha linha do tempo principal e a gente está pronto para editar. Mas como é que eu vejo então essas duas câmeras? Aí que você vai ter que entrar no modo de multicâmera do Filmora. Para isso, o que eu vou fazer é vir até o canto direito superior e eu tenho aqui, alternar visualização de várias câmeras. E aí, além agora do meu visualizador principal, eu tenho também um segundo visualizador onde ele vai me mostrar as duas câmeras e a gente vai tocar e fazer essa edição em tempo real. Então o que eu vou fazer agora é vir bem para o início aqui do meu clipe. Então aqui onde eu começo a falar, eu posso inclusive já até cortar esse início, já colocar ele lá no início da timeline, porque a gente vai usar só o material útil. E aí você vai editar em tempo real. Eu vou tocar e eu posso clicar para mudar a câmera de acordo com o conteúdo. Você vai ver que eu fiz umas viradinhas de face assim para poder fazer essa ideia do jogo de câmeras muito usado no jornalismo. Vamos tocar? Então aqui você tem um teste de gravação com duas câmeras e o legal aqui é que você pode fazer esse corte em tempo real utilizando as técnicas de multicam. Isso pode funcionar para uma apresentação jornalística ou, como muito utilizado também, nos podcasts. Quando você precisa de mais de duas... Tá vendo que quando eu vou clicando, ele vai fazendo um corte na timeline e ele já vai mudando para a próxima câmera, tá? E aí eu vou fechar aqui a nossa edição só para falar também um pouco sobre refinamento. Agilidade, se você puder editar dessa maneira. Você pode cortar de um personagem para outro ou você pode também cortar para diferentes ângulos do mesmo personagem. Beleza. Fiz aqui bem em tempo real mesmo, claro, a gente pode voltar, pode ir parando também se for necessário, mas a gente tem agora o nosso resultado. Vou tocar um trechinho aqui já de um ponto de corte com duas câmeras. E o legal aqui é que você pode fazer esse corte em tempo real utilizando as técnicas. E aí o que é legal? Quando eu fiz esse corte, eu fiz a minha base, mas se eu quiser, eu posso refinar, ou seja, se eu achei que esse corte aqui,
Tá vendo que eu girei um pouco antes? Se eu quisesse cortar no giro, eu posso agora pegar o meu cursor e jogar o clipe para cá. E aí eu venho corte em tempo real utilizando as técnicas de multicam. Isso pode funcionar para uma apresentação jornalística ou com... Aí aqui é a mesma coisa. Eu venho, ou quando eu vou girar aqui, eu vou passar e vou cortar um pouquinho antes. Então, jornalística ou como muito utilizado também nos podcasts. Quando você precisa de mais de duas... Ó, olha o que aconteceu aqui. Eu errei. Quando você precisa de mais de duas... Eu achei que ia girar e não foi. O que eu vou fazer aqui? Eu posso clicar no clipe aqui. Ao clicar nele, eu vou trocar ele, então eu vou manter no clipe anterior. Quando você precisa de mais de duas câmeras, você vai ter... E aí, quando eu tocar e fizer em tempo real, agora ele vai cortar. Mais de duas câmeras, você vai ter muito mais agilidade se você puder editar. Super legal, né? Agora deixa eu te mostrar um outro exemplo. Para esse segundo exemplo, a gente vai falar então sobre videoclipes, que são muito interessantes também quando você quiser utilizar a técnica de multicâmera. Aqui eu tenho vários planos que foram gravados de um performer, de um artista, e eu tenho isso aqui alinhado, ou seja, todos eles foram gravados durante um take inteiro da música. E o que eu posso fazer aqui é a mesma coisa que eu fiz no início. Eu vou colocar na minha timeline e eu vou sobrepor. Aqui eu tenho 6 planos diferentes, mas no nosso caso aqui, por exemplo, eu vou utilizar apenas 4, mas você pode usar quantos planos você quiser, tá? Para que você possa fazer esse corte aqui em multicâmera. O processo vai ser exatamente o mesmo. Deixa eu só expandir um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Vou selecionar todos os takes, botão direito, e aí eu venho de novo criar clipe de várias câmeras. Agora eu vou colocar, esse aqui vai ser o exemplo 2 e o padrão de sincronização vai ser o áudio também. Vou clicar. Antes da gente passar para o outro exemplo, deixa eu te falar uma coisa bem importante para você que quer receber dicas todos os dias sobre edição. Segue a gente tanto no Instagram quanto no TikTok, porque tem dicas diárias e super legais para você. E ele sincronizou tudo agora. Como eu já tinha aqui aberto a nossa janela de multicâmera, você vai ver todos os nossos clipes no lugar certinho. Deixa eu jogar um pouquinho para frente e aí você vai ver que eu tenho a câmera 1, 2, 3 e 4, de acordo com a ordem que eu tinha colocado na timeline. Para fazer o meu corte, vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Então eu vou tocar, então eu vou começar ali do começo da música. Então eu estou começando aqui na minha câmera principal. E a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. A gente vai cortar em tempo real e, cara, isso aqui vai fazer você ganhar muito tempo quando você estiver trabalhando com um videoclipe. Lembrando, qualquer refinamento que você precisar fazer depois, basta você chegar no ponto de corte e mudar, ou se você quiser mudar um ângulo, se por exemplo, nesse ponto aqui eu estou no ângulo 3, mas eu queria ir para o ângulo 4, basta parar o cursor em cima do clipe e você vai ver esse pequeno ícone aqui que ele vai trocar. Então eu vou para o outro plano. E assim você pode utilizar essa técnica para qualquer tipo de vídeo que você precisar, onde você trabalha com mais de uma câmera, ganhando muito mais velocidade e também criatividade. E um detalhe importante, uma vez que o seu vídeo está finalizado, ele é um vídeo normal como outro qualquer. Você vai visualizar apenas o seu corte final e você pode fazer qualquer outro acréscimo, como textos, animações, transições, correção de cor, tudo isso vale para esse material que você está utilizando aqui no multicâmera. Inclusive tem um vídeo completo no canal do Filmora sobre como eu produzi esse videoclipe aqui desse material que você assistiu. Eu tenho certeza que essa técnica vai trazer muito mais agilidade e criatividade para suas produções daqui para frente, uma vez que você estiver trabalhando com 2 ou mais câmeras. Isso é muito utilizado em vários tipos de projetos e a partir de agora você tem essa função no Filmora 14. Agora, deixa aqui seu comentário. Você já trabalhou com multicâmera ou gostaria de trabalhar? E também deixa sua sugestão de vídeo ou dúvida para que a gente possa continuar criando conteúdos incríveis para você aqui no canal do Filmora.